Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline Carvalho do canal Fiz as Malas e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de intercâmbio com a agência Cultural Care. Bom, a Cultural Care ela é uma agência americana, a sede dela fica em Boston, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e ela não tem uma representante aqui no Brasil, ela é a própria representante dela. Então a agência Cultural Care existe nos Estados Unidos e existe aqui no Brasil também. Você não passa pelo intermédio de outra agência aqui no Brasil como as demais agências, como por exemplo a agência Au Pair Care, ela tem as representantes que são a CI, a STB e etc. E também a Au Pair in America, que tem como representante a Experimento. Não, a Cultural Care é a mesma agência aqui e lá. Esse foi um dos motivos para eu ter escolhido a agência, porque com isso o contato das duas agências é muito mais rápido. E também a Cultural Care só trabalha com au pair, então ela é uma parte da empresa EF, que faz outros tipos de intercâmbio, mas a Cultural Care é uma parte que só trabalha com au pair. Tudo lá relacionado ao au pair, então o meu incentivo para ir com essa agência é que eles não teriam outros tipos de problema para resolver que não fossem de au pair. Eles são mais especializados, diríamos assim, por conta de só trabalharem com isso. Junto com a Au Pair in America, que é a Experimento aqui no Brasil, a Cultural Care é uma das agências mais caras que tem. Todo o processo nela você vai desembolsar atualmente cerca de uns quase 4 mil reais. Você paga 40 reais para poder fazer a entrevista, para ver se você vai ser aceita ou não. E depois, se você passar na entrevista, eles te aceitarem para fazer o programa de intercâmbio nessa agência, você paga mais 310 reais de inscrição. Então, antes do seu match, antes de você preencher o application, antes de fazer tudo isso, você paga 350 reais. Esse valor não é reembolsável caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, você mude de agência, alguma coisa assim. E depois do seu match que você paga o valor do programa em si. O valor do programa na Cultural Care atualmente tá saindo R$ 3.260 reais. Esse valor tem que ser pago à vista, em boleto, você só paga depois que você tiver o seu match. O treinamento da Cultural Care também é realizado, como na maior parte das agências, em Nova York. É uma escola de treinamento só para au pairs lá. São 4 dias de treinamento. Você chega na segunda-feira e você passa terça, quarta e na quinta-feira mais um pouquinho só fazendo treinamento. Na sexta-feira você embarca para casa da sua host family. Foi pela Cultural Care que eu tive meu match. Eu vou embarcar em cerca de um mês, pouquinho mais de um mês. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência até ter o meu match. Não vou falar também sobre as host families, porque eu vou gravar um vídeo só pra falar das host families. Agora eu vou falar como foi todos os documentos, como foi a minha relação com a agência, com a minha agente, e vou explicar pra vocês tudo direitinho, a impressão que eu tive sobre essa agência. Uma coisa que eu gostei na Cultural Care é que eles são muito rápidos. Eles tentam te colocar e vão fazer toda a pressão do mundo para te colocar online em até 2 semanas. Portanto, se você está pensando em se inscrever pela Cultural Care, eu vou passar agora a lista dos documentos que foram pedidos para mim. Então tenta já deixar o que puder separado, já conversa com as suas referências, porque eles vão ficar no seu pé sim para você entregar todos os documentos em até 2 semanas depois que você der entrada na agência, que você passar na entrevista inicial. Eles vão ficar te cobrando muito. Claro que se você não tiver algum documento ou não vai dar tempo de entregar tudo em 2 semanas, eles não vão te cortar do programa. Eles ficam fazendo muita pressão em você para tentar te deixar online rápido, e acho que isso é muito bom, porque todo mundo quer ficar online rápido, né? Ninguém quer ficar perdendo tempo enrolando nessa parte de documentos antes de ficar online. Bom, os documentos que você vai precisar para poder dar entrada na agência Cultural Care são a cópia do seu passaporte, a cópia da sua CNH, o certificado de conclusão do ensino médio, um atestado de antecedentes criminais, o agreement, que é o contrato deles. Você vai ter uma cópia em inglês e uma cópia em português, você tem que assinar as duas para poder enviar para eles. O formulário médico, que é um formulário bem parecido das outras agências que eu também fiquei online, não é nada demais. E o formulário tá inteiro em inglês. Você precisa entregar o formulário em inglês. Precisa traduzir pro médico, fazer alguma coisa. O médico não pode assinar o formulário em português. Eles te dão até uma cópia em português, mas ela não vale. Tem que ser assinada em inglês. Se você entregar em português, eles não vão aceitar. As referências com crianças.
são pelo menos 2 profissionais, no caso, cuidando de crianças que não sejam da sua família, e uma referência pessoal. Como todas as agências, são no mínimo 200 horas de trabalhos com crianças. E o formulário deles tem um em inglês e um em português. Caso a sua referência fale inglês, você pode dar direto o formulário em inglês para ela preencher e assinar. Caso ela fale só português, você precisa traduzir tudo que ela escrever no formulário em português, você precisa traduzir para o inglês e você só não vai assinar. O assinado vai ficar no formulário em português, só que você precisa entregar os dois. Eu vou falar agora um pouco sobre como é o formulário de trabalho com crianças, o formulário médico e também o application da Cultural Care. Esse é o formulário de referência, daqui é o de trabalho com crianças. Eu apaguei meus dados, o que estava escrito tudo aqui, mas é bem simples. Esse daqui tem inglês e português. Como eu falei, caso as referências que você escolher não falem inglês, você pode dar em português para elas, elas preenchem e depois você passa tudo que ela escreveu para inglês num outro formulário que eu vou mostrar daqui a pouco. Caso ela fale inglês, ela pode preencher direto em inglês e você já envia direto em inglês. É bem simples. Só isso. E esse daqui é aquele mesmo formulário, só que em inglês. São as mesmas perguntas, é tudo igualzinho. Isso daqui é só em inglês para você traduzir, caso a sua referência tenha escrito em português. É igualzinho. Esse daqui é o formulário de referência pessoal. No caso, é qualquer pessoa que não seja da sua família pode preencher esse formulário. Eu só vou mostrar o inglês porque a minha referência era o meu professor de inglês, então ele preencheu já direto em inglês, eu não tenho português aqui para mostrar para vocês. Mas em português é a mesma coisa do formulário de referência de trabalho com crianças. São perguntas também super simples. E no meu caso, eles ligaram para confirmar todas as referências, para todos, inclusive a pessoal. E as perguntas que eles fizeram para as referências são basicamente as mesmas perguntas que estão aqui no formulário. E a pessoa só tinha que responder alguma coisa que combinasse com o que ela escreveu no formulário. Então, não teve nenhuma pergunta muito diferente, não. Esse é o formulário médico da Cultural Care. Esse daqui é a parte em inglês. Como eu falei, tem o em português e tem o em inglês, mas você tem que preencher tudo no inglês. Esse daqui é o meu, eu apaguei só os dados, as respostas. Só ficou aqui os xizinhos. São perguntas bem simples. O que eu recomendo é que você preencha tudo já, pelo menos a lápis, e leve para o médico no dia que você for para ser mais rápido. Eu não tive problemas com o meu médico, foi de convênio, eu passei no clínico geral e não tive nenhum problema. Perguntando peso, altura, sua pulsação. Perguntando se você está passando por algum tratamento, se você toma algum remédio específico para fazer tratamento, se você foi hospitalizado nos últimos 12 meses. Se você já teve algum problema, como anorexia, bulimia, problemas psicológicos e etc. Doenças contagiosas, epilepsia, diabetes, alguma anomalia, se você já teve hepatite. Essa daqui é a página 1 e essa daqui é a página 2. Na página 2, ele pergunta a parte de vacinas. Você tem que colocar nesses espaços aqui todos os anos que vocês tomaram as vacinas.
Eu tomei todas as vacinas básicas, as vacinas que são obrigatórias, desde quando eu era pequenininha, e todas elas já foram suficientes para preencher tudo isso daqui. Tomei todas essas vacinas que estão pedindo aqui. Não tive que tomar nenhuma vacina adicional. Todas as vacinas que eu tomei foram só aquelas obrigatórias de quando você é criança, de quando você tem 15 anos e acabou. Essa imunização à tuberculose, a médica me disse que é aquela vacina que você toma e fica a marquinha no seu braço. Se você tem uma marquinha no seu braço, é porque você tomou. Então, aqui no caso, o ano de imunização é o ano que você nasceu. Ela pediu para mim para ver essa parte de imunização, que no caso seria só necessária se tivesse selecionado não aqui, mas de qualquer jeito ela pediu só um raio-x na hora e colocou a resposta aqui que estava tudo certo. Aqui os dados do médico, assinatura e carimbo, e só. Então, esse daqui é o application da Cultural Care. É um site, eu tô aqui na página home. Eles te mandam o login que você precisa quando você faz a inscrição no programa. Esse daqui foi quando eu tava preenchendo ainda. Ele é bem simples, ele é fácil de você entender e ele é separado por seções. Você vai falar um pouco em cada uma. Você fala sobre você, sobre o seu ano como au pair, o que você espera, as suas qualificações, no caso dirigindo, nadando e etc. A parte das fotos. Essa é a minha foto de perfil. Você que pode escolher ela. As suas informações de saúde e outros documentos, como a carta e você tem que... Uma outra parte que você tem que colocar as referências. Ele é bem simples, não é nada demais assim, não é difícil de preencher, ele é trabalhoso, mas não é difícil. Você tem que preencher, obviamente, todo em inglês e tem que preencher 100% dele. O meu conselho para poder preencher esse application é que você tente dar respostas o mais completo possível, de um jeito mais fácil e completo e fácil de ser entendido. Aqui na página de fotos, você pode colocar até 20 fotos, você coloca a foto e uma legenda. No meu caso, eu já tinha escrito uma legenda na própria foto. Essas daqui são as minhas fotos todas. Eu coloquei foto com a minha família, foto com meu namorado, foto viajando com as crianças, eu diversifiquei um pouco. Aqui você pode ter alguns acessos à conta e para sair. Na Cultural Care, eles fazem um teste de inglês com você para poder avaliar. Você precisa estar com inglês, segundo eles, no mínimo intermediário. E é bem simples, não é nada muito complicado. Eles testam se você realmente sabe falar inglês, porque é uma conversa. Você vai pro dia da entrevista, como foi no meu caso, eu cheguei lá, ela começou a conversar comigo em português, a gente bateu um papo, ela perguntou sobre como é a minha vida, sobre qual tipo de experiência que eu tenho com crianças, perguntou todas essas coisas, aí ela falou assim, então agora a gente vai começar a falar inglês, tá bom? Eu falei, tudo bem. Aí ela começou a perguntar muitas das coisas que ela já tinha perguntado, ela começou a perguntar de novo, só que em inglês. Ou senão ela perguntava de um jeito diferente, eu tinha que dar uma resposta um pouco diferente, mas a gente ficou cerca de, acho que uns 25 a 30 minutos conversando em português primeiro, e depois mais uns 15, 20 conversando em inglês. Em seguida, ela já fala se o inglês tá bom ou não e tudo mais. E eles te respondem se você foi aprovada ou não, ou por telefone ou por e-mail. Meu processo na Cultural Care foi bem rápido. Primeiro de tudo, você tem que assistir uma palestra informativa. Você pode ou ir na agência da Cultural Care para assistir essa palestra, ou senão você pode assistir ela online. É uma palestra que dura talvez uma hora. Bem simples, só explicando basicamente o que é o programa Au Pair. Ela é obrigatória, você não pode pular essa palestra. Eu assisti ela online numa quinta-feira
E no dia seguinte, eu já consegui fazer minha entrevista. Porque depois da palestra, uma das agentes me ligou e perguntou se eu já queria marcar minha entrevista, como é que seria, se eu tinha gostado. Eu falei pra ela que queria, tudo certo. E a gente conseguiu marcar pro dia seguinte de manhã. Aí no dia seguinte de manhã eu fui, fiz a entrevista e a menina ficou de me responder no mesmo dia ou se não na segunda-feira. Aí na segunda-feira ela conseguiu me ligar, a gente conversou, ela falou que eu tava aprovada, me enviou os documentos para os formulários, para poder começar a preencher tudo rapidinho e entregar em 2 semanas. Eu consegui fazer tudo muito rápido, entreguei em 2 semanas e fiquei online realmente em 2 semanas. Acho que deu... Na verdade não deram 14 dias, deram 13 dias até, foi um pouquinho a menos do que uma semana, foi tudo muito rápido. A minha agente era a Bruna Barioni, ela era um amor de pessoa, muito prestativa, tudo que eu precisava ela já respondia rápido, se eu ligava pra ela, ela me atendia, me ajudava, tirava as minhas dúvidas, foi tudo bem tranquilo. Depois que eu tive match eu acabei trocando de agente, porque a Bruna saiu da Cultural Care, mas isso eu vou falar no outro vídeo. Então... até o meu match, eu não tenho nada a reclamar da Cultural Care, foi muito tranquilo, foi muito rápido tudo, foi muito fácil. Então eu não tive problemas nenhum com a Cultural Care. Em relação às famílias da Cultural Care, tem muita família sim. Uma coisa que eu acho que é um ponto negativo, mas pode ser positivo também, é o fato de quando uma família tá olhando o seu perfil, você fica indisponível para as outras, então você só pode conversar com uma família por vez. Em outras agências você pode conversar com várias famílias simultaneamente. Isso eles falam que é para você dar mais atenção para a família, o que realmente é verdade, você se dedica a uma família por vez. Só que o que pode ser um ponto ruim é que às vezes uma família entra no seu perfil, você lê lá o application, você já vê que não vai dar certo, você não gostou, você por algum motivo já não deu certo ali, você não gostou, mas você tem que esperar até a família sair. Você tem a opção de tirar a família do seu perfil após 24 horas, mas você tem que dar uma justificativa. E dizem as más línguas que depois que você recusa 3 famílias, você fica meio que de castigo. Eles te colocam em meio que numa espécie de... você não fica no topo, assim, das buscas. E eu passei por isso. Eu recusei 30 famílias quase na Cultural Care. Tiveram algumas famílias que nem falavam comigo, e eu não queria ficar perdendo meu tempo com algumas famílias que nem falavam comigo, que não respondiam meu e-mail, eu queria tirar elas logo. E depois que eu fiz isso, não 3 vezes em seguida, uma da outra, mas depois que eu fiz isso 3 vezes, assim, separadamente, eu percebi que o meu nome, nas buscas lá, quando eu buscava o meu próprio nome no database da Cultural Care, meu nome tinha sumido e tinha ido lá pra 6ª, 7ª página. E ele sempre ficava no começo, quando eu fazia a busca com determinados critérios. Então isso eu fiquei mais ou menos por 1 semana, que eu fiquei 1 semana sem família no meu perfil, que foi o máximo de tempo que eu passei até eu ter esse problema de achar que eu tava nesse castigo. Então, pode ser que seja verdade, mas pode ser que tenha sido apenas coincidência. Não sei dizer. A Cultural Care mesmo diz que não é verdade, mas enfim. As famílias, pra mim, apareceram muitas famílias. Eu não sei o que estava chamando tanta atenção no meu perfil, mas muita família. Meu perfil ficava direto, assim. Às vezes saía uma família no máximo no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia ou 2 dias depois já entrava outra família no meu perfil. Eu demorei pra ter match porque eu tava rigorosa, eu vou explicar isso depois, mas foi bem tranquilo, assim, em relação às famílias também. Então a Cultural Care, no geral, é uma agência que eu recomendo sim. Eu fui bem atendida lá, não tive problemas com prazos até ter o meu match. Tive alguns probleminhas depois, mas também não foi nada tão grande assim. E é uma agência que eu recomendo, eles são rápidos e acho que um ponto muito positivo da Cultural Care é realmente o fato deles não terem um representante diferente, não ser uma agência diferente aqui no Brasil. Então, todo o contato que você faz aqui no Brasil é praticamente como se você estivesse já contatando Boston, que é onde tem a sede deles. Porque, como é a mesma agência, eles têm um contato muito rápido. Não tem muito esse problema de ter que esperar a resposta da outra agência e tudo mais. Quando você faz o application, já vai direto para Boston, a sua agente vai revisando o seu application conforme já você vai preenchendo.
E quando você termina, já é enviado diretamente para Boston, não tem que passar primeiro pela Cultural Care do Brasil, depois para lá, porque a Cultural Care do Brasil já vai acompanhando o seu preenchimento. Então essa parte eu achei que é muito positiva, muito legal. Então, tirando o fato também de que é uma agência cara, tenha às vezes algum probleminha, você pode ter algum probleminha com a sua agente, alguma coisinha que você não gosta, mas no geral é uma agência muito boa, sim, eu recomendo, não tive problemas com ela. Bom, gente, é isso. Eu vou agora mais pra frente também gravar como foi a minha experiência com a STB pela Au Pair Care, que eu fiquei online por 3 agências, mas acabei tendo meu match pela Cultural Care. Eu embarco em 34 dias, no dia 4 de janeiro. E eu tô super ansiosa, já tô aqui montando as minhas malas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu match, sobre todas as famílias que passaram no meu perfil, falando como que foi o meu match, quanto tempo durou, como foi tudo isso. Vou gravar um vídeo também falando como foi após o meu match, o que aconteceu com a agência, o que eu tive que fazer. Vou gravar um vídeo falando sobre o visto. E vou gravar um vídeo também falando como estão sendo os preparativos mesmo para poder embarcar. E eu espero que vocês continuem acompanhando o canal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso, caso você tenha gostado, esse vídeo tenha te ajudado, é só curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Também se inscreva no canal. A gente tem também a página no Facebook, que é facebook.com/fisasmalas, e também tem uma conta no Instagram, que é @fisasmalas. Então segue a gente lá e continue aqui assistindo pelo canal. É isso, até mais e tchau!